Eu sou o professor Luiz Otávio e vou dar aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar então sobre o Teorema de Tales. Para iniciar essa aula, eu gostaria que vocês respondessem essa questão: como podemos calcular a altura de uma pirâmide do Egito? Já verificaram as possibilidades? Então, para responder essa questão, vocês devem acessar o site www.menti.com e utilizar este código 43 87 81 09. Lá no Menti, vocês devem colocar então palavras de como são as possibilidades para calcular a altura dessa pirâmide. Conforme os alunos vão respondendo, vai aparecendo na tela. Olha, veja que apareceu já a palavra fita, a palavra medida, a palavra corda. São algumas formas, para a gente calcular a altura da pirâmide. Apareceu trena, que está em um tamanho maior. Isso significa que mais alunos responderam, com a palavra trena. E também as palavras laser e régua. Essas são algumas possibilidades, Talvez um laser, hoje seria uma maneira mais fácil da gente calcular essa altura da pirâmide. Mas vocês já imaginaram como que poderia ser feito isso 600 anos antes da Era Comum? Seria um pouco mais complicado sem possuir a tecnologia dos lasers, como que a gente poderia medir a altura, dessa pirâmide de base retangular? Então, um homem que fez isso foi Tales de Mileto, que viveu 640 a 560 anos antes da Era Comum. Tales de Mileto era um matemático, geômetra, e ele trabalhava bastante com essas questões. E ele foi questionado a ele como a gente poderia medir a altura da pirâmide. E naquela época, 600 anos antes da Era Comum, apenas com as ferramentas que eles tinham, Mas Tales, bastante esperto, utilizou a matemática que ele conhecia. Um relato dessa versão foi dado por Plutarco, que diz que Tales, naquela época, fincou verticalmente uma vara e, verificando a sombra que essa vara fazia no solo, também conseguiu medir a sombra que a pirâmide fazia no solo. E por essa técnica, ele utilizou semelhança de triângulos e conseguiu calcular a altura da pirâmide. Vamos conhecer um pouco mais dessa técnica, então. Aqui está a vara que o Tales fincou no solo, A gente vai chamar esse comprimento de A. E B, a sombra que está fazendo, Aqui o raio solar. B, a sombra que a vara está fazendo no solo. Aqui nós temos a pirâmide, então. Nós temos os raios solares, que eles são paralelos. B é a altura do topo da pirâmide à base, E C, ele pega a parte da sombra mais metade da área da base da pirâmide. Então essa é o comprimento, seria da sombra da pirâmide. Agora, como que ele chegou, será, para calcular isso? É o que a gente vai aprender um pouco mais hoje na aula. Então nós temos aqui a pirâmide, o triângulo que representa a pirâmide, e o triângulo pequeno que representa a vara fincada por Tales, junto com a sua sombra. Então nós vamos cruzar aqui três retas paralelas e elas representam os raios solares. Agora nós temos então a altura da vara que foi fincada por Tales, e aqui o comprimento da sombra, que a gente vai chamar de B, e a altura de A. E também a altura da pirâmide, que nós vamos chamar de D, e o comprimento da sombra da pirâmide, mais metade da área da base, que a gente vai chamar de C. Tales, então, fez a seguinte equação, que A está em altura da estaca, está em proporção com a altura da pirâmide, equivale, então, que a sombra da estaca também equivale à sombra, que seria da pirâmide. Vamos ver, então, um exemplo de como podemos abordar isso. Mas antes a gente precisa definir que se um feixe de retas paralelas é interceptado por duas retas transversais, ou seja, as retas paralelas seriam os raios solares e as retas transversais as alturas, e comprimento ali da pirâmide. Então, os segmentos determinados pelas paralelas, as transversais, são proporcionais. Chega então ao que o Teorema de Tales diz.
Nós temos então o exercício 1. O exercício 1 ele fala que uma estaca tem um comprimento de 5 metros e uma sombra de 4 metros. Nesse mesmo momento, uma pirâmide tem como metade da sua base mais a sombra 10 metros, ou seja, né, aquela representação que a gente acabou de ver. Qual seria a altura dessa pirâmide? Vamos de novo então representar aqui. Nós temos esse triângulo maior representando a altura da pirâmide, né, e o triângulo menor representando a altura da estaca. Agora os raios solares eles vão cruzar, que são as retas paralelas, né? Ele vai cruzar no topo dos dois triângulos, na base menor do triângulo menor e na base do triângulo maior. A altura da estaca foi dada pelo exercício, que é de 5 metros e sua sombra 4 metros. E a altura da pirâmide nós queremos descobrir, e a base da pirâmide mais sua sombra 10 metros. Então vamos colocar na equação lá de Tales, né? Que 5, a altura da estaca está em proporção com a altura da pirâmide, equivale então que a sombra da estaca está em proporção com a sombra da pirâmide, 4 para 10. Para fazermos essa operação, então primeiro nós precisamos, como o x está dividindo 5 e o 4 está dividindo, ou 10 está dividindo 4, nós precisamos então multiplicar ambos os lados, já que são uma igualdade, por x, ficaria 4 vezes x e 5 vezes x, e ambos os lados por 10, né? Seria 4 vezes x vezes 10 e 5 vezes x vezes 10. Deste lado nós vamos então simplificar o x, que ele está dividindo e multiplicando, e desse lado nós vamos simplificar o 10. E nós obteríamos então o 10 vezes 5 equivale a 4 vezes x. Continuando essas operações, nós podemos fazer 10 vezes 5, que vai dar 50. Agora, nós temos aqui o 4 vezes o x, né? Mas nós precisamos ter o 4 desse outro lado. Então, nós vamos dividir ambos os lados da equação por 4. Então, dividindo desse lado, 4 dividido por 4 iria dar 1, né? Que ficaria 1 vezes x apenas, o próprio x. E aqui desse lado ficaria 50 dividido por 4. Dessa forma, calculando essa divisão, nós vamos chegar à resposta de 12,5. Essa seria, então, a altura da pirâmide. Então, respondendo, a pirâmide tem 12,5 metros de altura. Então, fazendo hoje uma revisão do que a gente trabalhou, a gente abordou o Teorema de Tales, né? Um teorema bastante importante, citado pela Base Nacional Comum Curricular, para ser trabalhado no 9º ano. E esse teorema ele é bastante importante porque ele possibilita facilitar os cálculos, como a gente viu no cálculo da altura de uma pirâmide. Para isso, ele é utilizado então para calcular por proporção de segmentos determinados que estão cruzados por um feixe de retas paralelas. Como no caso ali, as retas paralelas eram, né, o próprio Sol. Essa foi então o conteúdo trabalhado na aula de hoje. Essas são as referências, que foi o Bon Giovanni 2007, a BNCC 2018 e o EVES 2004. Muito obrigado pela sua atenção.